Isaías, capítulo 43, versículo 18. Esqueçam o que foi dito, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir o caminho e riachos no ermo. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui na tua casa nesta noite. Te louvamos, ó Deus, te adoramos na beleza da tua santidade. Te pedimos nesse instante, Senhor, fala conosco, usa a minha vida, Pai, como um canal de bênção para a tua igreja. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, pode se assentar glorificando e adorando o nome do Senhor. Deus está fazendo uma coisa nova. Deus está fazendo uma coisa nova. Glória a Deus por isso. Isaías foi o profeta messiânico. Foi o profeta que mais profetizou sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O povo de Israel estava em cativeiro. O povo de Israel era escravo na Babilônia. Devido à desobediência, Deus havia alertado usando profetas antes, durante e depois sobre esse cativeiro, o cativeiro da Babilônia. E o povo estava sem esperança, o povo estava vivendo aquele momento pensando que não teria mais saída, que não teria mais como sair daquela situação da qual eles estavam passando. E Deus começa a usar o profeta Isaías, dando esperança para que o povo de Israel tivesse um renovo da parte do Senhor. Deus havia dito que esse cativeiro da Babilônia duraria 70 anos. Isso, ao mesmo tempo que nos dá uma tristeza, nos dá uma alegria. Dá alegria porque nós sabemos que tem uma data para começar, porque toda luta tem começo, meio e fim. Todo cativeiro, toda provação tem começo, meio e fim. Então Deus já está dizendo que essa luta tem um fim. Você não vai morrer nessa luta, essa luta vai terminar. Porém, se Deus falasse para mim ou para você, ó, esse cativeiro, essa luta vai durar 70 anos, não ia trazer esperança alguma. Aliás, a maioria de nós nem estaríamos aqui para ver o fim dessa luta. Então não seria uma esperança. Mas o povo de Israel, que entrou nesse cativeiro devido à sua desobediência, Deus está dando uma palavra de ânimo, dizendo a eles que eles estariam saindo desse cativeiro, que Deus ia tirar eles desse cativeiro, porque quem levou Deus para o cativeiro, quem levou Deus quem levou o povo a essa luta, foi Deus. Quem levou o povo a essa prova, foi Deus. Você sabia que tem luta? Você sabia que tem prova? Que não foi o diabo que levou? Você sabia que tem luta, quem te leva é Deus? Porque o próprio Senhor Jesus foi levado para o deserto. Pelo diabo? Não, no deserto ele foi tentado pelo diabo. Mas quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito Santo de Deus. Então tem lutas que nós somos levados por Deus, para que Deus possa trabalhar no nosso caráter, para que Deus possa nos fortalecer através dessa luta, dessa dificuldade, para que Ele venha forjar o caráter dele em nossas vidas. Então tem luta, irmãos, que nós vamos passar e não adianta repreender, mas tem lutas que nós vamos passar que basta nós nos posicionarmos, porque quando nós nos colocarmos na posição de obedientes à voz de Deus, Deus vai nos tirar desse deserto. O quanto mais rápido a gente aceitar o trabalhar de Deus nas nossas vidas, mais rápido a gente vai sair desse deserto.
E Deus está dando uma palavra aqui para o povo de Israel, dizendo: eu vou levantar o meu servo Ciro, rei da Pérsia, e ele vai acabar com o poder da Babilônia e vai tirar vocês desse cativeiro. E é interessante que Ciro não era servo de Deus. Ciro não era um bom rei, mas Deus usa o ímpio para abençoar o justo. E quando Deus usa o ímpio para abençoar o justo, até o ímpio se torna servo, porque até o diabo é servo de Deus, porque até o diabo faz aquilo que Deus manda. Então, aqueles que fazem a vontade do Senhor é servo do Senhor, está ali para servir. E Isaías vai trazer essa palavra de esperança, de renovo, do capítulo 40 ao 60, trazendo uma palavra de ânimo para o povo de Israel. Mas esses 2 versículos que nós lemos a parte principal desses capítulos para esta palavra de ânimo, para esta palavra de esperança para o povo de Israel. E essa palavra é que ardeu no meu coração para pregar aqui nesta noite. Estou fazendo uma coisa nova. Deus está fazendo uma coisa nova. Essa palavra vem ardendo no meu coração já faz alguns dias. E esses dias atrás eu vi o pastor Edson postou lá no Facebook, eu falei, é confirmação de Deus. Estou fazendo uma coisa nova. Deus está fazendo algo novo na sua vida, na sua casa, na sua família, nas suas finanças. Esse ano Deus tem novidade para as nossas vidas neste lugar. O problema, estou fazendo uma coisa nova, mas ninguém está percebendo. Vai dizer o texto. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo, vocês não estão percebendo? Vocês não estão vendo? Vocês não estão reconhecendo? Isso está acontecendo com a gente. Deus já tem preparado bênçãos para as nossas vidas. Deus já tem promessa para cumprir nas nossas vidas. E a gente ainda está desanimado, entristecido, sem esperança. Por quê? Primeiro, porque nós não queremos mudar. Por que nós não estamos percebendo as coisas novas de Deus? Primeiro, porque nós não queremos mudar. Porque mudar dói, mudar dá trabalho, mudar nos tira da zona de conforto, mudar faz com que a gente gaste energia para não ser mais como somos. Para Jacó não foi fácil. Jacó já não queria ser quem ele era. Jacó lutava contra ele mesmo. Porque parece que ele sofria aquela luta do apóstolo Paulo, o que eu não quero fazer eu faço, mas o que eu não quero eu acabo fazendo. E essa é a minha e a sua luta. Muitas vezes não queremos fazer algo, mas acabamos fazendo. E nós ficamos nesse embate, lutando contra nós mesmos, dizendo, Deus, eu não quero fazer, mas eu acabo fazendo. E nós precisamos lutar para mudar, porque sozinho nós não vamos conseguir mudar, mas o Espírito Santo de Deus, é Ele que nos capacita, é Ele que nos ajuda para que possamos mudar. E Deus quer que nós nesse ano possamos mudar, para que nós possamos melhorar, para que nós possamos ser melhores como servos do Senhor. Jacó naquela situação, que todos nós sabemos, o seu irmão havia jurado ele de morte. Quando o pai morreu, te mato. Ele foge, passado 20 anos na casa do seu sogro, Labão, e ele sente que é tempo de ele voltar para a casa do seu pai. Porém, quando o seu irmão fica sabendo que ele está voltando, o seu irmão, em vez de recebê-lo em paz, o seu irmão prepara um exército para lutar contra Jacó.
Mas Jacó chega e começa a enviar presentes para amansar o coração de Esaú, mas não adianta a gente querer fazer com o nosso conhecimento, com a nossa técnica, do nosso jeito, coisas que só Deus pode fazer. E ele tentou, mas em vez de agradar o coração de Esaú, aquilo trazia mais ira ao coração de Esaú. Então não tente resolver do teu jeito, da tua maneira. Coloca essa situação nas mãos do Senhor e fala: Deus, toma a frente, Senhor, me ajuda, Senhor, me capacita, eu não posso, mas o Senhor tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, e o Senhor tem como resolver esta causa, que aos meus olhos não tem como resolver, não tem solução, mas Deus tem. E ele vai então ter um particular com Deus, porque a luta que vem de Deus é para melhorar. Quando Deus te joga no deserto, é para melhorar, é para a gente mudar. E aí então ele deixa a sua família, e ele vai a sós, ter um particular com Deus. E a Bíblia vai dizer que ele vai lutar com o próprio Deus, uma noite inteira. Como ele lutou com Deus? Na oração. A oração é uma arma poderosa, irmãos. A oração é que te aproxima de Deus. A oração é que confunde o teu adversário. A oração que vai abrir dimensões que aos olhos naturais, na força humana, não consegue. E ele vai ter esse particular com Deus, ele agarra a Deus. Nós conhecemos a história, que o sol já havia aparecido, e ele ainda estava guerreando com o Senhor em oração, e quando o Senhor disse: o que você quer, Jacó? Eu não quero mais ser Jacó, agora eu quero ser liberto desta vida, eu não quero mais viver como eu vivia antes, eu quero ser transformado. E o Senhor diz: então agora você não será mais Jacó, mas agora você vai ser Israel, porque como príncipe lutaste comigo. Nós podemos lutar com Deus na oração, irmãos. Essa é a única ferramenta que nós temos para mudarmos quem nós de fato somos, para entrarmos no centro do querer de Deus, porque ninguém tem poder para mudar ninguém. Só o Espírito Santo, que pode me convencer e te convencer do pecado, do juízo e da justiça. É só o Espírito Santo que tem esse poder, irmãos. Eu conheci um casal, e pouco tempo de casado, eles estavam guerreando entre si, lutando entre si, não com agressões físicas, mas verbais. E eu conversando com a moça, falei para ela: mas você não sabia que ele era assim? Porque ela só falava dos defeitos do marido. E eu falei: você não sabia que ele era assim? Eu sabia, mas eu achei que depois que casasse ele ia mudar, que eu ia conseguir mudar ele. Isso é ilusão, irmãos. Nós não temos poder de mudar ninguém. Nós não conseguimos mudar nem nós mesmos se a gente não quer, irmãos. Não, eu sou assim, eu vou ficar assim, tá bom assim. Nem Deus vai te mudar, irmão. Porque quando a gente não reconhece que precisamos de mudança, Deus não muda. Mas quando a gente fala: Deus, olha como eu sou uma casquinha de ferida, como eu não presto, preciso tanto da tua ajuda para mudar, aí começa a transformação. Aí Deus começa a agir, porque não dá para viver o novo de Deus sem mudança. Precisamos mudar, irmãos. Queremos resultado diferente? Então é necessário fazer algumas mudanças. Porque tem gente que coloca muitas metas, irmãos. Muitas metas, principalmente agora, no começo do ano. Não, esse ano aqui eu vou orar mais, esse ano aqui eu vou jejuar mais, não, esse ano eu vou orar 3 horas por dia. Não, esse ano aqui eu vou ler 20 capítulos da Bíblia por dia. Não, esse ano aqui eu vou correr uma maratona, mas nunca andou 1 quilômetro. Mas esse ano eu vou correr uma maratona. Irmãos, não adianta colocar altas metas que você não vai cumprir. Quando chegar em fevereiro, você já vai ter parado com tudo, desanimou. Então, se você não ora nenhuma vez por dia, você fala assim: Deus, eu vou fazer um propósito com o Senhor esse ano.
eu vou começar a orar 10 minutos por dia. Irmãos, para quem não orava nada, 10 minutos, vai te levar numa dimensão mais perto de Deus, porque vai chegar um tempo que você mesmo vai perceber que 10 é pouco, mas aí você vai para 15, para 20, para meia hora, porque você vai percebendo que quando você começa, é igual um relacionamento. Você começa um relacionamento, no começo você não tem muito assunto, você fica, olha, hoje acho que vai chover, hein? Não, hoje acho que vai sair sol. Então aí você não tem muito assunto, mas depois de um tempo no relacionamento, aí você já tem bastante assunto, já tem intimidade, então você já vai falando algumas outras coisas. Assim é a oração, irmãos. No começo você pode levar, oh Deus, obrigado, Deus, misericórdia. Mas depois você vai tendo assunto com Deus, porque você vai se tornando mais íntimo de Deus. Aí você fala, não, vou ler um capítulo da Bíblia por dia. Para quem não lia nada, irmãos, um capítulo já vai te dar muito entendimento. Então começa com metas pequenas. Desde que no meio do caminho você vai aumentando e não desistindo. Porque você vai ler, aí passou 50 dias, você leu Gênesis. Aí passa mais 40 dias, você leu Êxodo. Aí você vai falar, nossa, o negócio está bom, estou conhecendo a Bíblia, estou avançando. Porque quando você põe metas curtas, você consegue prosseguir. Mas se você logo no começo do ano já põe metas longas, grandes, você vai desanimar. Em fevereiro você já parou com tudo, irmãos. Não, esse ano aqui é o meu ano. Vou fazer academia, vou ficar saradão, vou ficar bonitão. Aí vai, no primeiro dia da academia fica lá 5 horas. Aí já vai direto para o espelho. Não vai dar certo, irmão. Em fevereiro você já cansou, nem chega. Não, parei, encerrei, não vou mais. Então, irmãos, começa com pouco, mas cria um hábito de continuar, de não desistir, mas de perseverar, irmãos. Porque assim a gente vai adquirindo novos hábitos, porque a Bíblia vai nos dizer, se nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. Então muda, irmão, seja um ano de mudança, em nome de Jesus. Porque eles não estavam vendo e porque nós não estamos vendo o novo de Deus? Porque nós estamos presos no passado. O texto é tão lindo. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Esqueça, irmão, o que foi. O que foi, foi. Não fica vivendo no passado. Vamos experimentar o novo de Deus. E é interessante que o Senhor estava falando aqui para eles a respeito de quando o povo saiu do cativeiro, do Egito. No versículo 16, ele vai dizer, assim diz o Senhor. Quem disse? O Senhor. Aliás, o capítulo 43 já começa, assim diz o Senhor. E aqui ele continua dizendo, assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, ou seja, abriu o mar vermelho, envereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos carros e cavalos, o exército e seus reforços, eles jazem ali, ou seja, morreram ali mesmo. O mar abriu, morreu todo mundo que estava perseguindo o povo de Israel, porque quando chega o fim de Deus, Deus trabalha, irmão. Quando chega o fim de Deus da luta, nós não precisamos fazer nada, porque é Deus que faz. Eles estavam lá cativos no Egito, mas quando chega o basta de Deus, chega, irmãos. Fica tranquilo, essa luta vai ter um fim, essa luta vai ter um basta, e você vai cantar o hino da vitória, você vai testemunhar que o Senhor é bom e grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E eles foram exterminados, apagados como um pavio. O Senhor estava trazendo aqui a referência para o povo que estava em cativo na Babilônia, que do jeito que ele fez lá atrás, com o povo que estava cativo no Egito, ele é o mesmo Deus que fez lá e faz aqui. Ele é o mesmo Deus que operou ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo Deus, ele está dizendo para o povo que estava cativo na Babilônia, para que eles não viessem dizer como disse Gideão, quando o anjo se apresenta e diz, Deus é contigo, varão valoroso, e ele vai dizer, se o Senhor está comigo, aonde que está o Deus que abriu o mar vermelho? Aonde está o Deus que enviou as 10 pragas contra os nossos adversários?
Aonde está o Deus que enviou maná no deserto? Aonde está Deus que tirou água da rocha? Então, para que eles não viessem cair nesta palavra, nesse sentimento de que Deus era, Deus está se revelando como Deus é. Deus fez, mas Deus também faz. Deus libertou do cativeiro, Deus tirou o povo, Deus abriu o mar, porque se Deus operou lá, Ele opera aqui. O passado, ele é bom quando nos dá esperança. Deus me curou no passado, e eu tenho fé que Deus é poderoso para me curar hoje. Deus abriu uma porta para mim lá atrás, e eu tenho fé que Deus é poderoso para abrir uma porta hoje. Eu tenho fé que Deus pode restaurar lá atrás, mas também pode restaurar aqui hoje. É isso que nós temos que trazer o passado para nos levar para frente. Agora a gente não pode. Você lembra dos irmãos metralha, os irmãos um pouquinho mais velhos, que tinha aquela bola no pé, que prendia, que eles queriam sair, mas não conseguia porque aquela bola prendia? Tem gente que é assim, irmãos, carrega uma âncora. Aonde vai carregando a âncora chamada passado, e não consegue avançar. Por quê? Porque a âncora tem aquele espaço da corrente, ele vai, mas quando chega numa determinada distância, a âncora não deixa ele avançar. E nós precisamos esquecer o passado, irmão, porque se o passado não está nos ajudando a avançar, não adianta. Porque nós podemos pensar no passado. Não, quando eu me converti, a igreja era avivada. Quando eu me converti, as pessoas vinham com alegria para a igreja. Quando eu me converti, é isso que Deus está falando, irmãos. Esqueça o passado, porque o Deus que fez lá atrás, Ele faz hoje. O Deus que operou um milagre lá atrás na sua vida, Ele ainda opera um milagre hoje, porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que nós pedimos ou pensamos. Esqueça, irmão, esqueça o passado, porque a gente quer avançar, mas aí a gente lembra do passado, e a gente fica com tristeza, irmão, e não consegue avançar. Mas Deus está dizendo hoje, esqueça o passado, pare de olhar para o passado, porque o Senhor tem coisas novas para mim e para a sua vida. Olhe para frente, irmãos. Ah, pastor, mas lá em 2032 eu pequei. E depois disso a minha vida nunca mais foi a mesma. Olha o versículo 25, irmãos. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembram mais dos seus pecados. Você já chorou, já se arrependeu, já pediu perdão, Deus já te perdoou, por que você ainda não se perdoou? Por que você carrega esse peso do pecado nas suas costas, impedindo com que você experimente o novo de Deus? Deus já perdoou e Deus não se lembra mais. Então esqueça, irmão, esqueça o que passou para viver o novo, porque nós não podemos viver no passado, nós precisamos viver o novo de Deus. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, lance esse peso hoje, troque esse peso hoje com Jesus, irmãos, porque o fardo de Jesus é leve e é suave, irmãos. Deus quer trocar contigo nessa noite, lança diante dEle para que você possa caminhar, a partir de hoje você possa experimentar o novo de Deus. Pare de carregar o passado. Ah, Deus vai fazer coisas novas, irmãos. Nós precisamos confiar que Deus está no controle. Deus está no controle, irmãos.
Ah, não, mas lá atrás o Senhor fazia. Não, mas Ele vai fazer hoje, irmão. Entrega esse peso para Jesus. Troca com Ele esse fardo. Pare de ficar questionando Deus no que não deu certo, irmãos. Se não deu, não deu. Vamos para frente. Vamos caminhar para frente. Porque o passado pode ter não te dado prazeres. Pode não ter levado você a um lugar que você queria. Mas te deu experiência para você não cair mais nos mesmos erros. Então toca para frente, irmão. Vamos viver um novo de Deus. Esquece o que passou, mas caminha para o novo. Por que tem gente que não está vendo Deus fazer? Por que não estamos vendo o que Deus está fazendo? Terceiro, porque gostamos tanto do deserto que não queremos sair dele. Ah, mas lá o pepino era bom, hein? Tanto é que tem um ditado, né? Que pepino. Pepino é bom, irmão? Eu gosto de pepino, é bom, mas comer só pepino? Ah, o alho lá era bom, hein? Irmão, para de viver no deserto. O deserto é só um caminho de passagem. O Senhor vai dizer aqui, no versículo que nós lemos aqui no finalzinho do versículo 19, até no deserto eu vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Na sequidão Deus vai criar um caminho novo, irmãos. No deserto Deus vai criar uma situação nova. Nós precisamos romper, irmãos, porque o Senhor está criando um caminho novo, e nós precisamos crer que nesse deserto o Senhor vai criar caminhos novos. A luta é boa. A luta faz parte da vida do crente, porque vai nos ajudar a melhorar. E às vezes nós percebemos que alguns irmãos estão passando por uma luta, e nós queremos ajudar, mas não temos condições. Ou às vezes nós queremos ajudar e temos condições, mas você sabia que até nessa hora você deveria orar e falar para Deus: Deus, eu posso ajudar essa pessoa? Não, mas ele está passando dificuldade. Irmãos, a nossa professora lá do seminário, professora Durivalina Bezerra, do Seminário Teológico Betel Brasileiro, ela sempre falava para a gente de pessoas que queriam ajudar, pessoas que estavam na luta, na prova, na dificuldade, e depois entrava na prova junto, porque Deus estava tratando com ela através daquela luta, e a gente ia lá e tomava a frente de Deus e queria ajudar, e entrava na prova com ela. Então, até para ajudar, a gente precisa perguntar para Deus: Deus, é o Senhor? É o diabo? É a situação? Porque tem gente, irmãos, que só vai aprender através dos erros. E a gente quer ajudar a pessoa. Você quer ajudar a pessoa. Você quer ajudar a pessoa, e a pessoa não aprende, irmãos. Você já percebeu que tem gente que vive pedindo, irmãos? Nunca sai dessa vida. Por quê, irmãos? Porque não aprende com os erros. Deus é provedor. Deus conhece, alguns irmãos aqui sabem da minha vida. Muitas lutas que eu passei, irmãos, até financeira. Muitas lutas que eu passei financeira. Não pedia um centavo para ninguém, irmãos. Aliás, eu nem comentava com ninguém. Sabe com quem eu ia falar? Com Deus. E é muito bom, irmão, você está na luta, na prova, na dificuldade, e você vai lá e fala para Deus: olha a situação. Aí chega uma pessoa, te manda lá mistura, te manda feira, te dá recursos para você pagar suas contas. Porque, irmão, ninguém sabe. Aí a pessoa chega, te dá a bênção, e aí você sabe que foi Deus, porque ninguém sabia. Então, irmãos, nós precisamos orar, tanto quando estamos na luta, quanto vamos ajudar alguém, para saber se é de Deus ou não, porque às vezes Deus está permitindo a luta de novo, a mesma luta de novo, porque Deus quer nos amadurecer, porque Deus quer que a gente aprenda a sair do deserto, com as nossas próprias pernas, dependendo do Senhor. Porque os israelitas estavam assim, irmãos, vagando 40 dias, 40 anos, que era para caminhar 40 dias, caminhando 40 anos, irmão, naquela terra. E muitas vezes nós estamos do mesmo jeito, caminhando na mesma situação, e não estamos avançando, mas nós precisamos sair do deserto. Precisamos decidir
sair do deserto, porque Deus tem coisas novas para as nossas vidas. Quando Deus diz, e aqui eu vou encerrar, quando Deus diz, estou fazendo uma coisa nova. Não que Ele vai fazer, eu estou fazendo. E sabe por que a gente não está percebendo? Porque a gente continua do mesmo jeito, sem mudança, olhando para o passado e querendo ficar no deserto. Mas quando Deus está dizendo, eu estou fazendo uma coisa nova, no mundo espiritual já aconteceu. A bênção já foi preparada. O Senhor já vai derramar a bênção sobre a sua vida. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que eu necessito. Deus sabe, irmãos. A bênção já está preparada, porque Ele não vai fazer. Sabe, irmãos, aquele quando a gente é pego de surpresa, o irmão toca lá a campainha e fala assim, eu vim tomar um café aí, pastor. Você sai correndo, catando tudo no meio da casa, você sai organizando tudo, para que o irmão possa subir e não ver aquela bagunça de imediato. Nem que você esconde debaixo do tapete tudo ali, irmão. Mas quando ele chega, pensa que está tudo arrumadinho. Aí você fica naquele desespero porque você foi pego de surpresa. E Deus está falando que eu não fui pego de surpresa. Eu não vou fazer, eu já fiz. Estou fazendo uma coisa nova. Estou fazendo uma coisa nova. O Senhor já fez, irmãos. Basta a gente tomar os passos que Ele nos ensinou aqui nesta noite, para que nós possamos mudar, para que possamos deixar o passado no passado e aprender a sair do deserto, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Que nós possamos nesta noite nos colocarmos no centro da vontade de Deus, para que neste ano possamos experimentar o novo de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? As palmas louvam ao Senhor.